Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa que para mim é um dos maiores psiquiatras de todos que eu li, que é o Ronald Lang. Ele escreveu esse livro aqui, que é o mais conhecido dele, The Politics of Experience. E o Ronald Lang foi um psiquiatra escocês que foi muito célebre na época dele, nos anos 60, 70. Ele foi uma das principais vozes do movimento antipsiquiatria, junto com o David Cooper, o Thomas Szasz, entre outros. E ele, em algum momento ele fez parte de um movimento de criar ambientes alternativos, para pacientes com transtornos mentais poderem viver. Um experimento que foi não tão bem sucedido como o do John Weir Perry, na Califórnia, nos anos 70, na Diabase, mas foi um precursor de uma nova maneira de pensar, o pensamento psiquiátrico. Mas especificamente nesse livro, nesse daqui, e num outro livro que é o Spiritual Emergencies, Emergências Espirituais, que é um livro editado pelo Stanislav Grof, que contém o mesmo ensaio do Lang, é um ensaio que se chama assim, Experiência Transcendental. No livro do Grof, ele aparece como experiência transcendental e a sua relação com religião, se eu não me engano. Eu não estou com a minha cópia aqui. Mas é um ensaio muito importante, porque, que eu saiba, o Lang foi um dos primeiros a teorizar a psicose de uma maneira diferente da visão patológica tradicional. A rigor, a gente poderia dizer que os primeiros foram William James, na Variedades da Experiência Religiosa, ainda que William James não fez uma ponte com a psicose, para se dizer. O Jung, em muitos momentos, ele foi o que abriu, digamos, essas interpretações para o Ocidente, mas o Lang foi inscrito, foi o primeiro a considerar que talvez um grande número de experiências não convencionais, particularmente experiências potencialmente de grande sofrimento, experiências de psicose, possuem um componente transcendental. Então, nesse ensaio, ele traz algumas ideias muito importantes que eu vi raramente em outros lugares e que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que trazem reflexões importantes sobre a natureza da consciência, a natureza da inconsciência coletiva, que de alguma maneira permeia a nossa época, a respeito do sistema de crenças que inviabiliza a integração de experiências anômalas na cultura ocidental, precisamente a cultura ocidental, em distinção com culturas arcaicas ou a cultura oriental de modo geral, e a percepção de que existe um processo de desenvolvimento por meio de vários estágios, e que a nossa época está numa espécie de era de trevas, onde a gente fez tanto esforço para isolar. Isso é uma das ideias que o Lang coloca aqui, para distanciar, digamos, a luz interior da experiência do mundo, da experiência da vida. A gente fez quase tudo para poder esvaziar a subjetividade de sentido, que quando essa subjetividade brota e rompe de volta na vida das pessoas, a maior parte de nós se sente completamente apavoradas, que isso é algo que nós não temos mais uma linguagem comum, a gente não tem termos, a gente não fala mais disso. Ou seja, em outras épocas as pessoas falavam de experiência de Deus, por exemplo, numa era medieval isso fazia parte da cultura, até questionar isso era heresia, mas hoje não. Hoje a heresia é questionar, digamos, a narrativa secular de que não existe possibilidade de que a consciência pode tocar em sentidos transcendentais, superiores, e que experiências que acontecem fora de contextos muito bem delineados e muito bem, digamos, muito rígidos, experiências desse tipo não têm muito valor. E o Lang questiona isso. O Lang traz as seguintes indagações. Ele diz, será que talvez para os nossos descendentes, para os habitantes do futuro, eles não vão ver que as primeiras manifestações dessa nova possibilidade de consciência da luz interior, os primeiros vislumbres
né, do retorno dessa luz vieram na nossa época por meio de experiências extremamente dramáticas e difíceis que algumas pessoas estavam tendo, esse é o ponto principal dele. Talvez um grande número de pessoas experimente, digamos, processos desintegrativos, processos que podem, às vezes, ter, digamos, elementos de uma psicose e, de modo geral, uma emergência espiritual, mas que esses processos podem ter um componente extremamente regenerativo, como foi, digamos, a descrição e o estudo do John Berry, o psiquiatra americano que fundou a Diabases e que tratava, digamos, os pacientes dele sem medicamento, ou seja, permitia que o curso inteiro, assim, na experiência patológica pudesse cessar até a reintegração. E pessoas como Lang, que conseguiram entender que talvez, né, a nossa cultura tenha perdido, digamos, as suas bases místicas num grau tão significativo que quando esses estados acontecem, né, eles não conseguem fazer parte do diálogo das pessoas. Chaves para entender o Lang é a ideia da alienação, que é uma ideia tradicionalmente associada ao marxismo, mas que aqui aparece como uma alienação ontológica mesmo, uma alienação da nossa experiência do ser. E a gente pode ver isso, digamos, significativamente na nossa cultura. A gente vive, na minha opinião, até talvez uma das culturas onde as pessoas estão mais divididas do que se tem, né, registro na história recente. Tínhamos a distância entre as pessoas, digamos, as pessoas públicas, que as pessoas vivem no dia a dia e o que elas são, é enorme. Até mesmo quando você está sozinho em casa, né, na tua intimidade, digamos, é cada vez mais difícil para as pessoas conseguirem acessar elas mesmas, os verdadeiros sentimentos, pensamentos, valores. É como se o sistema cultural tivesse tornado realmente um sistema de controle, como aparece nas distopias do começo do século XX, e isso tivesse sido gradualmente internalizado pelas pessoas. Então a gente termina tendo uma alienação onde a maior parte de nós projeta, né, imagens de si mesmo, digamos, no Instagram, nas redes sociais, ou até nas interações do dia a dia, e aí o que se vive interiormente é muitas vezes uma solidão muito profunda, ou sentimentos de desconexão radical com as outras pessoas, que foi um ponto que o Johann Hari, que é um escritor britânico, fez recentemente no livro dele Lost Connections, quando ele estava tentando analisar a dinâmica da depressão, da epidemia da depressão contemporânea. Ele colocou como falta de conexão, e a gente pode ampliar a falta de conexão para várias coisas, né? Seja conexão com o ambiente, com as outras pessoas, com nós mesmos, mas em suma é o que o Lang e outros colocavam como alienação. Então a nossa alienação é tão grande que quando o self, ou si mesmo original, ou a criança interior, ou a natureza búdica, chame como for, retorna, ou irrompe, ou se manifesta para a consciência, isso é completamente incompreensível. Isso pode vir até com enorme sofrimento e com um processo desintegrativo bastante dramático, que é o que está na raiz das emergências espirituais, por exemplo. Então, em algum dos outros vídeos eu falei por que a experiência espiritual era tão incomum no Ocidente. De modo geral, eu diria que por aqueles motivos que eu coloquei, que como a gente não tem uma base para poder integrar essas experiências, quando elas ocorrem, mesmo que a pessoa busque, mesmo que ela medite, mesmo que ela dedique anos a isso e leia todos os livros, a distância entre a teoria, do que as tradições propõem, e a experiência real é muito grande. Então, quando isso acontece, as dificuldades são enormes para poder explicar para você mesmo o que está acontecendo, especialmente para fazer uma ponte com os outros, porque a nossa alienação é muito grande. Então, o Lang, ele toca muito nesses pontos, de que essa alienação é a causa para que as experiências transcendentais sejam frequentemente patologizadas na nossa cultura e, de modo geral, para que a nossa subjetividade seja um lugar assim misterioso, intocado e de difícil compreensão. Então, essas foram algumas reflexões sobre o Lang. Se você não conhece os livros dele, a obra dele, ele é um pensador importante, relativamente ignorado, na minha opinião, no discurso contemporâneo, especialmente das universidades, e eu acho que ele vai ser reconhecido no futuro porque ele tem ideias que foram muito visionárias. E é isso, valeu, grande abraço.